buenos dias, diretamente da TV Zumbilândia para o Brasil e para o mundo, diretamente da TV Costa da Lagoa, diretamente da Zumbilândia, Floripa. Floripa. Foi só pedir o processo capa a capa para a senhora advogada, que foi a maior ofensa do mundo. Quando eu pedi para a advogada lá de Concórdia, para a minha advogada Suzy, que desistiu, não de ser a advogada do processo, senhora, ela desistiu da carreira em si, ela desistiu. Quando esta mulher foi consultada sobre pegar o processo da criança de capa a capa e fornecer para a família, ela forneceu 500 folhas de processo, inclusive digitalmente. Ela forneceu. Se hoje os canalhas da Justiça de Concórdia tiraram fatias do processo, a família tem como provar que eles são canalhas e retiraram fatias do processo para beneficiar a expropriadora. Igualmente, agora, a senhora advogada, que está aqui o papel que eu assinei, o papel timbrado, aonde a senhora também é minha advogada da mãe de família, com OAB e tudo, e a senhora tem todo o direito de desistir. Depois que ver o meu vídeo que eu encaminhei ao Ministério Público ontem, digitalmente, para a Floripa inteira ver o que eu tenho para dizer para a senhora, além daqueles 13 vídeos que eu lhe mandei, que é para acrescentar junto ao promotor público e à Mônica, e que lá tem verdade extrema. Não tem nenhum momento eu dizendo que a senhora possa fazer parte de conluios. Estou dizendo que, por falta de experiência, a senhora pode estar mais atrapalhando que ajudando. Ou a senhora é advogada minha e trabalha contra o direito positivo, ou a senhora é advogada do diabo e trabalha pelo direito positivo. Se está com dificuldade mental, cerebral e de clareza de ideias e não tem condições de fazer um trabalho para os seus clientes, então tem mesmo que sair. Mas saia como uma grande mulher, igual a minha advogada da criança na época lá. Saia como uma grande mulher, fale a verdade, entregue o capa a capa do processo para a família, para que a gente possa vir nas redes denunciar todos os canalhas da justiça que infringiram as leis, exatamente como Jefferson Osvaldo Vieira e Alessandro Argenta infringiram as leis naquele momento na instituição Fórum, comarca do Fórum de Concórdia, que até o guardinha sabia o que estava acontecendo, mas o juiz não quis entender assim. Ele quis ser canalha igualzinho o promotor. Foi uma escolha de Jefferson Osvaldo Vieira. De Jefferson Osvaldo Vieira com Alessandro Argentá, a dupla de canalhas que protegeu a expropriadora e o conluio por trás dela, que são os donos da justiça. Posteriormente foi transferido para Chapecó e achou que nunca mais falaríamos do assunto. A senhora acha mesmo que entrou na história da família e que vai sair desse jeito e que nunca mais vamos falar da senhora? A minha advogada daquela época é vista como uma heroína. Uma heroína ela é vista. Ao desistir da carreira, por não conseguir lidar com os donos da Justiça de Concórdia, que se infiltram naquela instituição através de um grupo da OAB que só defende a anarquia dos vagabundos amigos deles, donos de Concórdia, os mesmos que deram o golpe na Ediba Scania, os mesmos da seita. Lá é assim, senhora. E em Floripa é como? A senhora fez conluio com a prefeitura e o Estado
para tentar harmonizar a criança na escola? Qual é seu medo? Qual o seu medo de entregar as tantas páginas inescrupulosas para a família decifrar? Está fazendo campanhas de medo de dizer que vai correr? Já vai, graças a Deus. Fiz o vídeo ontem, agradecendo pelos seus corre, dizendo que recebeu muito bem por isso, que é inconstitucional o que a senhora fez, de trabalhar, em vez de trabalhar pelo Estado, trabalhar particular. Mas tudo bem. Mediante uma perseguição política, nós não tínhamos para onde correr, para de uma forma contundente entregar para essa juíza as provas que levariam à abertura do inquérito policial, para ao menos apurar quem é os bandidos que vieram na porta da nossa casa, já que outros fatos nunca importaram para esses canalha da justiça infantil, ofendidos pelo que eu falei da delegacia, pelo que eu falei da agenda, pelo que eu falo do próprio modus operandi do governador e das suas polícias. Acharam que ia ser brincadeira mexer comigo? Que é só vir mostrar a força da polícia aqui e eu ia virar uma mocreia bolsonarista? Acharam isso mesmo? Depois de tudo que a canalice bolsonarista fez com as campanhas de pegar dinheiro público enquanto injetavam e faziam propaganda, vocês acham mesmo que Joe ia cair nessa conversa mole? Eu não. A senhora é livre como eu, senhora. Vou guardar aqui, ó, o nosso contrato. Nós temos um contrato e eu não fiz distrato com a senhora. Então, a senhora pode se fazer seu próprio distrato, eres livre. A lei diz que a senhora pode desistir, não sem antes me entregar o capa a capa do processo. Não entregou o capa a capa, eres conluio com os sequestradores. Assim será tratada. Renato me mostrou que ele realmente pediu o processo capa a capa e foi isso que feriu lá. E a senhora, como uma boa comunista, enrustida que existe em você, quis amputar para a mãe de família os delitos que a senhora cometeu. A senhora sabe os quais. Se não tivesse cometido nenhum delito, número 1, não seria uma desistente. Número 2, entregaria o processo, honraria capa a capa exatamente como entregou aquela advogada que desistiu do seu próprio cargo. A perseguição na família não é de hoje, senhora. A senhora não nos conhece o suficiente. E aí fica mais fácil desistir. Se a senhora desistir, eu vou expor seu escritório, vou expor seu nome, vai piorar a perseguição para a senhora. Vai piorar, porque as pessoas vão considerar que a senhora nos ajudou, principalmente essa gangue que persegue pessoas e que nos persegue, que é comunistas enrustidas, que fingem que elas gostam de uma tal aliança por Santa Catarina, elas fingem. É tudo assim, junto e misturado. Se eu fosse a senhora, vou lhe dar o conselho de mãe Meg, uma amiga. Entrega o processo de capa a capa para a família e saia. Já recebeu por isso, mas saia como um escritório honrado. É nosso direito ter acesso ao processo capa a capa impresso em papéis, para que eu possa vir aqui nas redes, botar o nome de cada canalha, funcionário do Jorginho Melo, funcionário dessa prefeitura, que conspirou contra a família nesse sequestro planejado e legalizado e dotado de políticas podres para perseguir a família. Esses casos políticos realmente, senhora, são muito complicados de se resolver.
disse resolver. E a senhora fez um certo trabalho, porque a investigação, de certo modo, está aberta. Só que lembramos que nós fomos transparentes com a delegacia. Tudo que entregamos para a senhora, tudo que entregamos para a senhora, entregamos para a delegacia. Nós não estamos perseguindo quem não está fazendo o seu trabalho. Consideramos que todos estão fazendo o seu trabalho, todos. E o trabalho não deve ser em detrimento da família. Já provamos que não somos os bandidos, senhora. A advogada da nossa parte. Veja bem, eu tenho que provar para a própria advogada que os bandidos não somos nós, que são os outros, porque ela resolveu trabalhar na quadrilha do Jorginho Melo? O direito positivo, senhora legítima, constituída e advogada minha, não precede e antecede os direitos naturais do ser humano, de repúdio ao direito positivo. A senhora não teve acesso à carta que eu sou condenada pelo advogado e juiz que contratou o tal advogado Reni Batista Neto. Nunca me ouviu um fantasma da justiça promovido pelo grupo de conluio institucional daquele fórum da universidade, do bairro Trindade, acoplados à Universidade da Maconha, Universidade Federal de Santa Catarina. Me condenou por umas agressões numa mulher que estava com um macho tóxico atrás do zibisco para meter uma garrafa em mim, mas ela não mostrou essa parte do vídeo. Ela só mostrou para o juiz a versão dela lavrada num boletim de ocorrência falso. E eu não tive sequer a chance de demonstrar o que era quem veio na porta da minha casa ofender o paciente nosso, o paciente de câncer, quem veio promover a discórdia, a briga, toda a confusão, a baderna de comunistinhas enrustidas. Não tive a chance de demonstrar, porque assim trabalha aqueles canalha lá. E mesma coisa que eu fiz com isso, eu vou fazer com todas as páginas dessa porcaria, para que a senhora foi contratada para trabalhar para a família e não para trabalhar para os bandidos. Sejam bandidos do Estado, sejam promotores, sejam bandidos de que for. O Estado não paga as nossas contas, o Estado não nos dá nada de relativo ao que precisamos para alcançar os resultados e os grandes níveis de saúde. Então, logo, o Estado não tem como fazer exigências. Está aqui. Está aqui o mandado em minhas mãos, onde que ele rouba, como um bom juiz comunista, ele sequestra ilegalmente o meu acesso à ampla e legítima defesa, senhora advogada. E isso precede aos fatos, e isso vai ser anexado na investigação sobre a mulher que eu estou denunciando como dona da quadrilha armada, professora aposentada, infiltrada na escola, que invade a nossa casa com as agressões contra o Renato. Aqui está a condena. No mandado tem mais de, já mostrei outras vezes, mais de 13 crimes a gente achou numa folhinha. Que para a senhora e o seu direito positivo não são crimes. Talvez sua função já terminou na nossa vida, senhora advogada, mas seja honrada. Nós não vamos pagar outro escritório para pegar o capa a capa. Será a senhora que vai nos entregar o capa a capa. Porque isso é um direito e eu quero ele impresso, papel, para fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó.
porque chega de usar a digitalização. A minha outra advogada das décadas passadas me entregou digitalmente, para nós ter acesso às barbaridades que o Conselho Tutelar escreveu, as barbaridades que as instituições infantis trabalharam a favor de quem? Do bebê? Não. Eles trabalharam a favor da bandida que ia ser protegida mais tarde por uma venda de sentença. A senhora pensa que não é possível estar se repetindo essa situação para proteger esse juiz que supostamente seria desembargador ou que insiste em limpar o seu traseiro? Eu não vou pagar a senhora para limpar traseiro de juiz que foi contra a mãe e contra a criança, contra o pai, mas não foi contra a estrupiadora. Sabe qual o laudo do legista da época? Sabe quantas vezes ele falou nas TVs RBS sobre os 2 casos de concórdia e um desses era o caso do meu filho? Sabe como ficou a cabeça do legista, da abuela, da mãe, depois de tudo aquilo? A senhora não faz ideia. É como diz o Renato, é muito fraquinha. Não aguentaria a metade do que essa família já aguentou, mediante o descaso, a injustiça promulgada, a putrescina e a cadaverina do puteiro narcocapitalista chamado Judiciário de Santa Catarina. Reni Batista Neto, o juiz fantasma, quando vai se apresentar no cara crachá com a delegada? A minha instituição, senhora, não trabalha com a digitalização. Ela trabalha com a voz e a vez. Ela não trabalha com a escrita, naquela linguagem decadente que consegue fazer 13 crimes em uma folhinha disfarçado de justiça, enquanto promulga o sequestro injusto da minha réu primária. Vão devolver o meu réu primária por mérito e honra de ter trabalhado por mais de 6 meses para desmistificar o que acontece na Costa da Lagoa, irresolvível, indenunciável, por causa dos conluios políticos entre bandidos e moradores, em detrimento de pessoas boas que eles não querem que viva no lugar. Ostracismo judiciário. A senhora tem culhões para nos representar numa corte internacional sobre os prejuízos feitos à família, prejuízos feitos por ostracismo judiciário? Vai a senhora cometer ostracismo? Ou vai dizer que abandonando o caso porque se sentiu supostamente ameaçado por sei lá quem? Porque nós não queremos fazer o que o Estado de Santa Catarina quer e já lhe convenceu que seja da sua maneira, da maneira do Estado. Mas a senhora pegou dinheiro do paciente de câncer. Seja honesta. Seja honesta. Para ao menos ficar igual um bebelô até o final. Dá-me o capa a capa e fica ali. Fica ali. Eu trabalho pelo direito natural e a senhora tenta ajustar entre o que eu digo e o que eles dizem. A senhora fica no meio, fazendo o seu trabalho. Neutrale, sem ser para um, sem ser para outro. Porque eu vou ser contundente contra o direito positivo, o tempo todo contra. Porque o direito positivo é devastador. É devastador, é marxista, comunista, uma maneira de impor justiça de maneira que a injustiça promulgada é o certo e as verdadeiras vítimas nunca vão ter justiça. Veja bem, como eu não tive
acesso à justiça, porque quem teve acesso à justiça foi a estrupiadora e o seu conluio. Exatamente como estão fazendo agora. Atos e omissões. Fizeram crimes de prevaricação. Aqui foi prevaricação. Instituir um advogado e ainda escreveram que estão me cobrando por isso. Por ter pegado inserido um qualquer, pode até ter sido que inseriram um robô. Eu não estou preocupada se os erros são da digitalização, se os erros são das pessoas que estão lá, do juiz fantasma. O que me interessa é que eu estou com um papel da Universidade Federal de Santa Catarina, Poder Judiciário, escrito em cima, mandado, que me condena, me sequestra o réu primário em procedimento de briga de rua, briga de vizinho, enquanto a legítima vítima era eu e o Renato. E quando o objeto cortante veio para cima de mim, que o macho tóxico mesmo, que esteve na gangue, atacando a nossa casa, que esteve mais de 6 meses perseguindo as nossas crianças, o tal do Nando Flores Pereira, estava atrás da moita, como a vizinha viu, o vizinho viu, ouviram tudo, o vídeo prova. E como fica esse juiz Reni Batista Neto? A senhora, minha advogada constituída, pretende ficar em mais de 5.000 vídeos, porque a gente vai chegar à marca de 5.000 vídeos do assunto. Por isso precisamos do processo capa a capa. A senhora quer ficar como ficou o senhor Reni Batista Neto? Que mandou, ele pode ser um juiz fantasma, mas o papel não é fantasma. O papel tá aqui, ó. Todos os crimes, toda a putrescina cadaverina lavrada aqui. Eu não vou perder o meu direito de legítima defesa, de defender o Renato, de defender a minha casa, aos redores da minha casa, quando essas cadaverinas de vizinha, essas bandidas, estão sempre rodeando, perseguindo, arrumando confusão como boas comunistas enrustidas para justificar seus atos criminosos que vieram anteriores de gangue e posteriori de gangue. Anteriori, 2018, e posteriori. É muita coisa, senhora. Senhora Flor do Dia, um beijo no seu coração. As decisões são suas. E o que eu faço depois contigo, aí é decisão minha. Eu gostaria que a senhora fosse uma mulher de culhões, corajosa o suficiente para saber que está ao lado de belos pares para lutar. Porque facilitaria a senhora no meio, eu contra o direito positivo, e eles aí chegamos às tenras conclusões, através da investigação que já está aberta, que houve os crimes de prevaricação do juiz, prevaricou, houve os crimes de perseguição política. O juiz lá do passado vendeu a sentença, se não colaborou, vendeu, né? E lá tem mais 500 folhas de processo de absurdos desses conselhos tutelar que justificam a nossa atitude de não aceitar receber assistente social, até porque, mediante a gente nunca ter recebido um centavinho, deixa ligado, por favor, nem um centavinho, liga a luz, nem um centavinho, um único centavinho das ajudas que são dadas, para aí sim o Estado justificar qualquer intervenção absurda. Quando a educação estava uma porcaria lá no município de Concórdia e eu paguei mais de ano
escola particular para ver a outra porcaria que é tudo a mesma coisa. Salva-se a melhor professora de Santa Catarina, a senhora Adriana. Ela tinha um método, e é o método que eu sigo na minha casa. Lá tinha psicóloga, tinha natação, tinha tudo, tinha disciplina, tinha um bom modus operandi de comer o dinheiro dos pais, comer a caminhoneta da mãe, Mas a gente participou dessa extorsão para poder falar dela, do capitalismo selvagem, dos modus operantes. Tudo isso a gente viveu. Talvez a senhora já tenha entendido que é um caso encerrado, mas daí a senhora me manda o capa a capa do processo e diz: acredito que seja um caso encerrado, mas eu vou atrapalhar muito, muito, muito o trabalho deles. Não é como eles querem, eles dizem e nós obedecemos. Porque na hora de promover segurança não deram conta. Proteger os bandidos. Igualmente, lá no passado, quando era trocado delegado toda semana, para não terminar os 30 dias da investigação da estrupiadora. Vocês sabiam que aconteceu isso? Que não foi só um delegado que passou por aquilo com o objetivo de obstrução à justiça? Eu posso garantir que o estado de Santa Catarina já cagou no peidar o suficiente contra essa família para estar exigindo qualquer coisa. Qualquer coisa significa impor uma assistente social que eu não conheço, que não conhece a nossa história, para fazer uma visita. Vai fazer ela entrar à força? Vai fazer ela fazer pergunta à força? As outras que já vieram já levaram a mensagem. E nenhuma há de vir. Enquanto essas bandidas fazem o que elas bem querem, recebem informação privilegiada, tem pessoas invadindo nossas câmeras, inclusive dentro da polícia, trabalhando para nós ou para os bandidos? Para quem estão trabalhando? Para proteger a família? Ou para nós receber uma notícia como essa, que além de pagar a defensoria particular, estamos mediante uma pessoa fraca, comunista enrustida, que não consegue ter culhões para entregar um processo de capa a capa. Tá com medo do quê? Da sujeira aparecer? Da inconstitucionalidade ser provada com papéis e mais papéis que vocês estavam conspirando um sequestro de criança para tirar meus filhos do país através das instituições, da promotoria e de um juiz? Sinceramente, senhora advogada, as coisas se ampliaram ao ponto de a senhora realmente ter que entregar o capa a capa e picar a mula. Se não tem culhões para ver que a família foi vítima de tudo isso daí, então corra. É seu direito. Agora, o processo na minha mesa, ou nós teremos sérios problemas. Quando eu recebi a notícia que a senhora excelentíssima que trabalhou comigo naquele desterro, porque ela recém tinha passado um câncer e trabalhou naquele desterro que era o que aquela Justiça de Concórdia estava fazendo contra mim, a mãe, em defensoria da bandida e amante do cara da Scania. Ela viveu comigo aquilo.
Aquele filme, né, senhora amiga? Vivemos aquilo, temos histórias para contar sobre aquilo, sobre os delinquentes da justiça, sobre os delinquentes donos da justiça e por que esse Ministério Público da Maconha que fez isso daqui não tem um dono fazendo isso por fatores políticos? Claro que tem.